Em segurança, bandidos explodem caixas eletrônicos em hotel ao lado do Palácio da Alvorada. Susto, barco é levado pela correnteza na barragem do Descoberto e quase cai na queda d'água. SOS Saúde, vamos saber os cuidados para se prevenir das doenças respiratórias comuns no outono e inverno. E mais, Operação Nacional combate pedofilia e pornografia infantil nos 26 estados e aqui no DF. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Um roubo cinematográfico que durou menos de 3 minutos. Um hotel de luxo aqui de Brasília foi alvo de bandidos nesta madrugada. 4 homens conseguiram fazer uma reserva com documentos falsos e explodiram 3 caixas eletrônicos dentro do hotel. A polícia acredita que o crime foi planejado com antecedência por uma quadrilha de fora do Distrito Federal. A madrugada desta quinta-feira foi marcada por tensão neste hotel na Vila Planalto, bem ao lado do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que 4 homens fortemente armados entraram na garagem do hotel, renderam os funcionários e explodiram 3 caixas eletrônicos. De acordo com a polícia, todo o crime foi planejado nos mínimos detalhes e durou poucos minutos. Os criminosos conseguiram entrar no hotel porque fizeram uma reserva com documentos falsos. O carro usado por eles também tinha a placa clonada. Depois de toda a ação, o grupo fugiu com o dinheiro. A quantia ainda não foi contabilizada pela polícia, que segue investigando o caso. O hotel é de alto padrão e é conhecido por receber artistas, empresários e autoridades. Em nota, a administração do estabelecimento informou que está colaborando com a polícia nas investigações e que todas as medidas de segurança foram tomadas. Esse já é o 3º caso de explosão de caixas eletrônicos registrado esse ano no DF. E o Tribunal de Contas da União determinou que o governo do Distrito Federal devolva 10 bilhões de reais do Fundo Constitucional à União. O valor é referente ao imposto de renda que incide em pagamentos feitos ao Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil. No entendimento do Tribunal de Contas da União, o valor arrecadado com o imposto de renda das categorias em que os salários são pagos pelo Fundo Constitucional deve ser devolvido aos cofres da União. Com isso, o GDF vai deixar de arrecadar por ano 700 milhões de reais e ainda vai ter que devolver 10 bilhões de reais, valor referente ao que foi arrecadado desde 2010. O governador Ibanez Rocha afirmou que vai recorrer da decisão com embargos no próprio TCU e também no Supremo Tribunal Federal. Ibanez disse ainda que, do ponto de vista jurídico, a decisão é fundamentada, mas olhando a parte de execução fiscal, a determinação coloca o GDF em situação de bastante dificuldade. Olha, ficar com o nome sujo na praça definitivamente não é legal. De acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, os devedores daqui levam em média 14 meses para quitar uma dívida. Isso impede que essas pessoas assumam outros compromissos, como comprar uma casa, um carro ou até mesmo um celular. Andando por Brasília, não é difícil encontrar pessoas que têm dificuldades para acabar com as dívidas. Quando a gente tem cartão de crédito, parece que não sei o que acontece, que a gente quer comprar e até ficar no vermelho. Aí depois não dá conta de pagar. A gente tem que pleitear, conversar com a pessoa e tentar resolver isso rápido, porque a bola de neve vai sair crescendo. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, devedores de todas as capitais do Brasil levam em média 14 meses para limpar o nome na praça, o que impossibilita que as pessoas deixem, inclusive, de financiar uma casa ou um carro, por exemplo. A Francisca deixou de comprar um celular porque está com o nome sujo. Meu celular está pifando, então hoje eu parei, eu iria na Laro. Eu não posso nascer na Laro. O nome sujo, né? Para este economista, não tem jeito. O brasileiro precisa ser melhor educado financeiramente. Só assim será capaz de organizar melhor as contas e evitar que o nome entre no temido cadastro de devedores.
Planeja o ano. Quanto vai custar minha viagem? Eu vou trocar de roupa? Eu vou... Não custo fixo. E soma isso, né? E vê quanto que você teria que guardar por mês para conquistar isso. Porque o maior vilão, sem dúvida, eu acredito que seja o cartão de crédito, né? E o cartão de crédito tem juros de 300% ao ano. Com certeza, se você entrar nesse viés aí dessa dívida do cartão de crédito, vai virar uma bola de neve e as pessoas vão ter dificuldade de pagar. Complicado, né? Agora vamos falar sobre inclusão. O Ministério Público Federal no DF recorreu à Justiça para garantir a ampla participação de pessoas com deficiência em concursos públicos. O Ministério Público Federal pediu à Justiça a imediata suspensão dos efeitos de um decreto que exige a comprovação de deficiência do candidato ainda no ato da inscrição dos concursos públicos. Eles passaram a ser obrigados a provar essa condição por meio de um parecer médico que deve ser pago pelo próprio candidato. De acordo com o MPF, essa exigência sequer está prevista no Estatuto do Servidor e cabe ao Poder Público proporcionar todos os instrumentos para avaliação da deficiência só depois da aplicação das provas dos concursos. Na ação judicial, o MPF usa como exemplo o concurso mais recente da Polícia Rodoviária Federal, em que mais de 3.000 candidatos solicitaram inscrição como pessoas com deficiência, mas apenas 629 conseguiram fazer a prova por causa das exigências do decreto. Por isso, o Ministério Público pede também que sejam reabertos os prazos de inscrição de concursos que ainda não tiveram as primeiras provas aplicadas para garantir a ampla participação de todos os candidatos das vagas reservadas para pessoas com deficiência. Amanhã será entregue a primeira unidade do programa Viver, Envelhecimento Ativo e Saudável. O local escolhido para abrigar o programa foi o Centro de Artes e Esportes Unificados de Ceilândia, na QNR 2. Os idosos vão poder fazer cursos de inclusão tecnológica, prevenção à saúde, educação financeira, direitos humanos e promoção da mobilidade física e mental, além de outras atividades. E olha, uma mega operação contra a pedofilia deflagrada pelo Ministério da Justiça e as polícias civis dos estados levou mais de 100 pessoas para a cadeia em todo o país. No total, foram cumpridos 266 mandados de busca e apreensão. No DF, a ação se concentrou em 4 regiões. Essa é a 4ª fase da Operação Luz na Infância. O alvo eram crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. Os criminosos foram identificados pela equipe do Laboratório de Inteligência Cibernética da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. A gente manda um recado claro: esse tipo de crime não pode ser tolerado. É um crime grave que atinge e vulnera o que a gente tem de mais valioso na nossa sociedade, que são as crianças e os adolescentes. São investigados crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de pornografia infantil. No Distrito Federal, 5 pessoas foram presas em São Sebastião, Vicente Pires, Vila Planalto e em Samambaia. Em todo o país, mais de 100 foram detidas. Com base nas outras operações, a gente teve a faixa etária entre 19 a 29 anos de idade, ela prevaleceu, mas teve adolescentes e tiveram pessoas com 70 anos ou mais que foram presas. Então, ele varia, são pessoas acima de qualquer suspeita, de todas as classes sociais. As penas para os crimes investigados variam de 1 a 8 anos de prisão. E o Detran tem sido alvo de reclamações porque está multando motoristas que estão fora da cidade com os carros estacionados em garagens. Assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, o novo flagrante de vítima da máquina de arrecadar dinheiro do Detran evidencia um esquema que precisa ser combatido pelo próprio governo. São muitos os casos que nos chegam. Agora, um piloto de aeronaves que mora em Brasília recebeu uma multa por não usar cinto de segurança. Só que ele estava a mais de 1.000 quilômetros de distância do local onde teria ocorrido a infração, lá no Rio de Janeiro, e o seu carro trancado na garagem.
Aqui mesmo, um colega saiu de férias por um mês, viajou de avião com a família, deixou o carro aqui na garagem do quarto subsolo do prédio da Band. Quando ele voltou, recebeu uma multa de trânsito como se ele estivesse na cidade. De nada adiantou provar que ele estava fora, que o carro estava na garagem, inclusive usando câmera de segurança. A indústria da multa do Detran não abre mão do faturamento. Isso já virou uma espécie de vigarice institucionalizada que exige a atenção do governador Ibanez Rocha. Há coisas muito estranhas acontecendo no Detran e não é de hoje. Há casos, inclusive, que podem ser de polícia. E vamos ao trânsito agora, acompanhar nesse momento como é que está a volta para casa nessa quinta-feira pelas câmeras do DR. A gente começa o nosso giro lá no viaduto do Periquito, sentido para quem vai para o Gama. Movimentação está um pouco lento, né? O trânsito está um pouco lento, dá para ver pelo borrão dos faróis que o trânsito está um pouco lento, bastante carro na pista. Agora a gente vai para a Estrutural, ali na altura de Vicente Pires, Estrutural ainda aberta nos dois sentidos, fluindo muito bem, movimentação tranquila na Estrutural, os carros andando na velocidade da pista. A gente segue então para o Eixão Sul, ali na altura da 206 Sul, também movimentação normal por lá, os carros andando na velocidade da pista. Lembrando que mais para frente, perto da saída sul, começa a ficar engarrafado, pelo menos é o normal para essa hora. E por fim, a gente mostra a EPTG ali no acesso a Guará. EPTG um pouco mais de carro, muito movimentada, a faixa exclusiva aberta para os carros. Está andando com um pouco de lentidão, agora nesse outro ângulo dá para ver de uma forma mais panorâmica que está lento o trânsito de fato por lá, muito carro, então paciência para o motorista que está por lá, quem está em casa esperando o pessoal chegar. E cansados de esperar uma ação do governo, moradores da 402 Sul resolveram colocar a mão na massa e revitalizar o parquinho da quadra. E eles usam a criatividade para arrecadar dinheiro e conseguir finalizar a obra. Se hoje a pequena Clara consegue se divertir no parquinho da 402 Sul, é graças ao esforço dos moradores da região, que literalmente colocaram a mão na massa e fizeram um mutirão para revitalizar o local. Nos juntamos no domingo, fizemos um primeiro mutirão e isso já mudou um pouco a cara da quadra, assim, né? A gente notou que diminuiu um pouco a frequência desses jovens que vinham fumar aqui em volta. A situação do parquinho era tão precária que as mães da quadra decidiram tomar uma providência, já que as crianças mal desciam dos apartamentos para brincar. Elas já conseguiram revitalizar algumas estruturas, mas a ideia é fazer uma reforma geral. Por isso, elas fizeram uma vaquinha online para juntar R$19 mil. A gente já chegou em R$13 mil, então assim, a meta é ousada, mas a equipe de moradores aqui são mais ousados ainda. Elas também vão fazer nesse próximo sábado pela manhã uma feira colaborativa para arrecadar recursos. A gente está chamando um monte de expositores, vão ter artesãos, então vai ser uma coisa bem legal. A gente conseguiu participação do comércio local, que também apoiou a nossa ação, então é bem bacana. A ideia é usar o dinheiro para remover brinquedos antigos e restaurar outros, instalar bancos e trocar areia, além da manutenção da quadra de esportes. Todo esforço para poder garantir a segurança no local e a diversão da criançada. Em Samambaia, 2 homens e um adolescente foram detidos depois de entrar numa casa na quadra 514. Eles renderam as 2 moradoras e a empregada e levaram pequenos objetos, um televisor e o carro. Mas a polícia conseguiu encontrar o trio logo depois do assalto. A PM informou que eles têm passagem por roubo e tráfico de drogas. Os homens foram encaminhados para a delegacia de Samambaia e o adolescente para a delegacia da criança e do adolescente de Taguatinga. E a Câmara Legislativa aprovou o projeto que adia em mais de 1 ano a aplicação da medida que substitui plásticos por biodegradáveis nos comércios do DF. As informações chegando agora com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você. Eu ouvi muita reclamação aí em relação a esse prazo, por isso agora essa proposta de mais 1 ano para essa adaptação. Como você falou, os comerciantes vão precisar trocar esses produtos, né, canudos e copos plásticos por um material biodegradável. Antes o prazo inicial era de 3 meses. Até a autora do projeto, a deputada distrital Júlia Lucia do Novo, concorda que é preciso mesmo um prazo maior para essa mudança. Não há fornecedor de materiais biodegradáveis aqui no Distrito Federal. O fornecedor de São Paulo também informou que não teria capacidade inicial para atender a toda a demanda aqui da nossa região. Bom, o governador Ibanez Rocha tem 15 dias
para sancionar ou não esse texto. Nós procuramos o Palácio do Buriti, mas por enquanto nós não temos um posicionamento em relação a esse assunto. Juliana. Tá certo, Cláudio. Obrigada. Boa noite para você. E atenção você que mora em Samambaia e na região. Amanhã tem mais uma edição do Sarau Complexo na quadra 501 em Samambaia Sul. Vai ter música, poesia, dança, canto coral e cultura popular. Será a partir das 7 da noite, tudo de graça. O evento, idealizado pelo Conselho de Cultura de Samambaia, é tradicional na cidade há mais de 10 anos, sempre na última sexta-feira de cada mês e também em outras datas eventuais. E você gosta de exposição? Então essa notícia é para você. Está sendo lançado hoje o catálogo da exposição da artista Nilce Eiko Hanashiro, que era Nisei e morreu em 2015. A repórter Érica Bleney está no Museu da República e traz para a gente ao vivo mais informações. Oi, Érica, boa noite para você. Olá, boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Pois é, o catálogo lançado hoje. Agora, quem gosta de exposição tem que correr, aproveitar aí este fim de semana, porque a exposição acaba neste domingo. Quem está aqui para falar sobre esse catálogo, sobre a exposição também, é o curador Gladstone Menezes. Boa noite, Gladstone. Quem foi, para quem não conhece ainda, a Nilce? Boa noite. A Nilce é uma artista paulista, mas que viveu muito tempo em Brasília, então a gente considera como uma brasiliense. Ela amava ser sempre uma candanga. Então, ela faleceu em 2015 e nós reunimos parte da obra dela nessa exposição que vai até o dia 31. São cerca de 300 obras, né, de vários tipos, inclusive. Sim, aqui a gente separou essas quase 300 obras de um volume de uns 1.000 trabalhos, mais ou menos, que são do acervo. A gente separou os desenhos, as performances e os registros de performances por meio de fotografia, os objetos e instalações, trabalhos que ela desenvolveu desde os anos 70, principalmente. E o catálogo, ele foi lançado hoje. Fala um pouquinho mais sobre esse catálogo. Sim, o catálogo faz parte desse projeto todo, que é patrocinado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, da Secretaria de Cultura. E o catálogo, ele mais ou menos que representa toda a exposição, ele tenta sintetizar toda a exposição. A gente tem uma parte com os registros da montagem da exposição e também de trabalhos dela. Tá certo, muito obrigada pelas informações. E é isso, então aproveita aqui no Museu Nacional da República. Boa noite a todos. Obrigada, Érica. Boa noite para vocês. A seguir no SOS Saúde, vamos saber os cuidados para se prevenir das doenças respiratórias comuns no outono e inverno. A gente volta já já.